Olá, eu sou o Murilo, fui convidado pela Distribuidora Clássica e pela Saraiva Educação para uma palestra sobre a gestão de acervo bibliográfico e as bibliotecas universitárias no instrumento do MEC. Estive lá com profissionais, bibliotecários e gestores das instituições universitárias. Espero que gostem. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Murilo, eu sou advogado, sou também graduado em filosofia, eu sou mestre em filosofia do direito, eu leciono desde 2006 nas disciplinas de direito constitucional, de direito contratual, em faculdades do interior de São Paulo, também no interior de Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e de uns anos para cá eu passei a me dedicar ao direito educacional. Por quê? Porque lá atrás eu fui desafiado a coordenar um curso. E quando a gente leciona, quando a gente é professor, não me interessava, definitivamente não me interessava pelas regras da educação superior. Eu não me preocupava com as regras que eu tinha que ensinar para os meus alunos, né? Direito constitucional, direito contratual, enfim, aquilo que eu tinha que preparar. Eu não estava preocupado definitivamente com aquilo que a instituição tinha que seguir, ainda que eu tivesse envolvido nessas regras, né? É o que acontece com a gente enquanto cidadãos, né? A gente sabe que nós temos que seguir um monte de regras, a gente mal se preocupa em conhecê-las, né? A gente só vai saber que a gente tem que seguir regras quando a gente acaba sofrendo, em algum momento, com a falta de conhecimento dessas regras. Então, quando surgiu essa oportunidade para mim, veio esse desafio de assumir a coordenação de um curso de Direito, de uma fundação, não sei se vocês conhecem, da Fundação Miguel Mufarrege, no interior de São Paulo, na cidade de Ourinhos. Eu peguei o instrumento de avaliação de cursos, eu falei, eu preciso conhecer isso, né? Como é que eu posso... Eu fui eleito coordenador, né? Como é que eu posso representar alunos e professores, meus pares, que me elegeram, se eu não conheço, né, as regras que o meu curso precisa seguir? Então eu peguei aquele instrumento e passei dias estudando aquilo lá, me surpreendendo, coisas que eu reclamava da instituição, reclamava da biblioteca, que absurdo, eu fiquei descobrindo, né, coisas, olha, eles estavam certos, eu reclamava à toa, né, como eu falava erradamente das coisas, né, e nada melhor do que conhecer as regras. E então já fica a primeira dica antes de a gente começar, né, façam com que as pessoas, a comunidade acadêmica, conheçam as regras que a instituição tem que seguir. Não é? A gente segue as regras, a instituição segue as regras, a biblioteca segue as regras, os professores precisam conhecer essas regras. Não é? Os alunos precisam conhecer essas regras. Tornem essas regras visíveis dentro das instituições que vocês fazem parte. Isso é muito importante. Enfim, quando eu comecei a conhecer essas regras, eu falei, bom, agora eu estou poderoso, né? Agora eu conheço as regras, agora eu sei o que elas fazem. Comecei a falar de igual para igual com a mantenedora, brigar com eles, agora é assim, temos que fazer dessa maneira, ótimo. Então eu conseguia discutir. O problema é o seguinte, essas regras mudam, e mudam constantemente. Por quê? Você pode mudar a lei, não é? O Brasil, por exemplo, teve... A lei mais difícil de mudar, não sei se vocês sabem, é a Constituição. Não é? O Brasil teve 7. Isso porque é a mais difícil de mudar. Tem país mais antigo que o Brasil que só teve uma. Só tem uma até hoje. O Brasil teve 7. Então, no Brasil, nada a gente pode dizer, isso é certeza que isso aqui não vai mudar nunca mais. Então, no direito, quando você estuda direito, e eu me formei em direito em 99, eu estudei no Código Civil de 1916. O Código Civil atual é de 2002. O que eu faço com o meu diploma? Jogo no lixo, né? O Código de Processo Civil é de 2015. Também não serve para nada. Então, no direito é assim, não é? A legislação muda, tudo aquilo que você aprendeu, se você só decorou e não entendeu nada, esquece, não serve para nada. E isso foi bom para mim, porque quando eu comecei a estudar o direito educacional, as regras da educação superior, eu vi que elas mudam. E mudam muito mais do que as outras regras, que eu sempre estudei quando eu precisava advogar, né? Advoguei por um bom tempo também, por 13 anos. Então, eu comecei a estudar muito, sabia muito, achei que eu estava poderoso, fui contratado por algumas empresas que trabalhavam com educação, que serviam às instituições, até que chegou o ano de 2017,
virada do ano, eu me sentindo de fato super confiante, seguro, a virada do ano, o governo pega e troca tudo o que eu sabia. Tudo o que eu sabia. Trocaram todas as portarias. Eu simplesmente fiquei em desespero. Era dezembro, final de dezembro. Próximo do Natal, eu estava na praia com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um casalzinho. Eu falei, agora eu vou descansar, eu todo cheio de si, sabendo, eu sei tudo. Sabia mesmo, decoro e salteado, eu estudo isso muito, todo dia. Converso com as instituições, vejo a aplicabilidade, visito as instituições, fiz todos os cursos que vocês podem imaginar. De repente muda tudo. Muda tudo. Tudo. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu não posso. Toda a minha carreira, tudo que eu faço no dia a dia, acabar porque alguém lá no MEC canetou e resolveu mudar tudo. O que eu vou fazer? Sentar e passei estudando o Natal inteiro. Natal, Ano Novo, etc. E o resultado desse estudo, depois eu fui debater, porque não adianta só ler e não adianta só ler, né? Porque só você ler, ela está em português, mas só ler não é tão simples. Você tem que entender a aplicabilidade, você tem que discutir com outras pessoas que têm opiniões diferentes sobre aquelas mesmas palavras do que está ali, não é? Então, o que eu fiz? Conversei com mais gestores, com pessoas que são coordenadores. Eu quero dar 2 nomes aqui, em especial a professora Luciana Machado, que é a superintendente da FIPECAF lá de São Paulo, me ajudou muito. A professora Cássia, que foi pró-reitora da Universidade de São Francisco, me ajudou muito a discutir, a debater. Professor Urias Barbosa, que foi professor da Federal Fluminense, me ajudou muito a discutir, a debater essas regras, a entender. Hoje o professor também é consultor, professor Urias. Então eu trouxe aqui para vocês o resultado dessas discussões, trazer um pouquinho sobre os novos instrumentos, mostrar um pouquinho o que eles são, não é? Trabalharmos um pouquinho, discutirmos um pouquinho. E eu queria que não fosse só uma palestra, que viesse só um discurso. Eu queria que vocês também falassem, trouxessem o que vocês querem trazer. A programação oficial a gente vai nesse momento, nesse diálogo, por mais ou menos 1 hora, depois a gente faz uma pausa, o Leonardo quer sortear algumas coisas para vocês e tudo mais, depois a gente volta por mais um tempinho, sei lá, uns 20 minutos, para a gente tirar mais dúvidas e assim por diante, ou continuar, vamos ver como é que a gente vai levando, né? E depois a gente encerra o encontro aqui e o tempo vai ser maior ou menor conforme vocês têm mais dúvida ou menos dúvidas, tá bom? Pode ser assim? Então fiquem à vontade para tirar dúvidas, para a gente conversar, enfim, tá bom? Bom, os novos instrumentos de avaliação, eles vieram, como eu falei para vocês, em 2017, eles começaram a valer em 2018, então eles não são tão novos assim, né? Nós estamos no final de 2019, então eles têm 2 anos de vigência, então não são tão novos assim. O que eles trouxeram de diferente? Então, primeiro eu queria dizer para vocês, o que tem de mais diferença nesses instrumentos é que eles foram concebidos de forma coletiva. As instituições participaram pela primeira vez. Por lei, a lei dos sinais, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, por lei, quem deve fazer o instrumento de avaliação é o INEP, o Instituto Nacional Anísio Teixeira. Esse é um órgão, é uma autarquia do MEC, que tem o poder legal para fazer esse instrumento. O INEP, o que ele definir, está definido. Ele pode fazer. E ele sempre fez assim. E vocês certamente lembram. É aquele instrumento antigo, era feito pelo INEP. Sabe aquele? 3 bibliografias básicas, 5 complementares. Tem que ter 1 para cada grupo de 4 alunos, se você quiser nota 5. Não é isso? A gente sabia de cabeça isso daí. Eu também sabia. Tá certo? Aquele instrumento era do INEP. Alguém sentou, um grupo de pessoas, isso é o certo? Isso é o certo. As pessoas lá sentaram, vamos impor isso às instituições, goela abaixo. As instituições simplesmente tinham que obedecer. Ponto final. Esse instrumento não. O INEP, responsável pelo instrumento, chamou as instituições. Participaram instituições públicas,
instituições privadas, públicas, quando eu falo, não é só pública federal, pública estadual, pública municipal, que são instituições que talvez passem mais dificuldade do que muitas instituições privadas. Em associações, a ABED, a Associação de Educação à Distância, participou, a Associação Brasileira de Educação à Distância participou. Então, as instituições participaram, tá certo? E aí, eles criaram não só um instrumento, eles criaram 4 instrumentos. 4 instrumentos. Eles dividiram os instrumentos da seguinte maneira. Já teve essa divisão antes, tá? Antigamente tinha um instrumento para cursos EAD, né? Vocês devem lembrar disso também. Aí outro para curso presencial, e, enfim, e assim por diante. Agora o que eles fizeram? Nós temos um instrumento, 2 instrumentos para credenciamento e recredenciamento de instituições, e mais 2 instrumentos que são para autorização, um para autorização e o outro para reconhecimento e renovação de reconhecimento. Tá certo? Então vamos lá. 1, credenciamento. 2, recredenciamento. 3, autorização de cursos de graduação. E 4, reconhecimento ou renovação de reconhecimento. Tudo bem? Até aqui, tranquilo, né? 4 instrumentos. Isso é o que vale. Não tem mais nada antes disso. O que vocês enxergarem antes disso? Porque esse é outro problema, né? Os outros estão todos lá, na internet. Você entra no site do MEC, você acha. Você fala, esse que está valendo? Não, não é mais, o que vale é esse. Não tem um aviso claro do Ministério da Educação dizendo, esse não vale mais, o que vale é esse. Não está claro isso. É impressionante, é um absurdo, inclusive. Né? Só esses que valem, tá certo? Esse é o que está no sistema EMEC. Esse é o que é o fundo, né, do sistema EMEC. Quando o procurador institucional vai preencher, ele preenche com o fundo desse instrumento. E os avaliadores entram e preenchem, avaliam com base nesses instrumentos. Tudo bem? Ok. O que esses instrumentos trouxeram de mudanças? Quais foram as principais mudanças, os destaques que eles trouxeram do modo geral? Primeiro, os instrumentos deixaram de ser quantitativos, eles passaram a ser qualitativos. Então, deixou-se de lado a preocupação com números. Qual é a quantidade de títulos numa bibliografia básica? Ninguém respondeu 3. Tá certo, porque não tem mais isso. Não tem mais 3 na bibliografia básica. Vocês leram isso nesses instrumentos? Tem 3 na bibliografia básica? Não. Então não tem mais 3. Você ainda vai conversar nas instituições, ainda tem gente colocando 3 na bibliografia básica e 5 na complementar. Não tem mais isso. Não tem mais quantidades nesses instrumentos. Esses instrumentos não são mais quantitativos, eles são o quê? Qualitativos. Agora, o que vale é o quê? A qualidade. E quem vai dizer a qualidade? Os próprios professores, os alunos, a comunidade acadêmica, os profissionais da biblioteca, a comunidade acadêmica. Olha o que aconteceu. As instituições ganharam autonomia. Todo mundo aqui já saiu do momento de infância e passou para a adolescência e adulto, certo? A adolescência foi esse momento, né, que a gente brigava por autonomia, não é isso? Com a nossa família. Eu quero autonomia, eu quero autonomia. E a família, não, toma regra, toma regra. Eu digo, não, mas eu quero autonomia. Não, toma regra. Aí, de repente, a gente atingiu uma certa idade, em cada família varia um pouco, tá certo? E aí, a sua família falou o quê? Tá bom, não tem mais regra. Toma sua autonomia. O que aconteceu com você? Ficou super inseguro. Quase que voltou para casa e falou, eu quero dar regra para mim, que eu queria regra. Eu não quero toda essa autonomia. É o que está acontecendo agora com as instituições. Tem um monte de gente reclamando no MEC, no INEP. Ah, mas e agora? O que eu faço? O instrumento é muito aberto, é subjetivo. Essas são as reclamações. Gente, autonomia gera responsabilidade. É isso. Agora, a responsabilidade está conosco. Nós vamos dizer para o governo o que é o certo. Aqui na minha instituição,
Para as disciplinas X, Y e Z, é 1 na bibliografia básica. São 10 na bibliografia básica. Um impresso por estudante. Não por 1 para cada 4 estudantes. 0 impresso por estudante. Eu defino aqui na minha instituição. Eu estou dizendo. Agora, o colegiado é um colegiado, a instituição é uma comunidade. É uma comunidade. Aonde está o erro? Aonde está o erro aí que muitas instituições caem? Quando alguém resolve, então, interpretar isso de uma forma isolada e falar, está aqui a regra e vale para todos os cursos. Não é o que o instrumento manda. Nós vamos falar mais disso, tá bom? O instrumento lhe dá poder para quem? Para os NDEs, Núcleo Docente Estruturante, de cada um dos cursos. Por que será que o instrumento fez isso? Pergunto a vocês, será que as necessidades de um estudante, por exemplo, tá? De medicina, são as mesmas de um estudante de arquitetura? Um estudante de enfermagem, um estudante de odontologia, um estudante de direito. Gente, os cursos são muito diferentes entre si. Os alunos são muito diferentes entre si. Você resumir aluno como aluno é um erro. Resumir professor como professor é um erro. Os professores são diferentes entre si, os professores de cada curso. Não é? Os profissionais de cada área são diferentes entre si. Então, nós temos essa responsabilidade. E o instrumento jogou a responsabilidade para as instituições. Sabe por quê? Porque as instituições, adolescentes, né, pegando a analogia que eu fiz aqui, foram lá, chamadas pelo INEP, e falaram, eu quero autonomia. O INEP falou, toma, está aqui a autonomia. Agora elas querem regra, estão reclamando. Está aqui, ó. Então, o que a gente precisa fazer com esses novos instrumentos? Fazer a nossa parte. Gerenciar. Gerenciar. O instrumento nos traz diretrizes. As exigências são abertas, sim, são abertas. Que fácil de seguir, que fácil. Você quer regras mais detalhadas? Crie na sua instituição. Olha que maravilha. Vamos seguindo. Antes de entrar na regra, hoje, exatamente hoje, no Finesp, em São Paulo, o ministro da Educação repetiu o que ele falou há uns 2 meses, o Sebesp, 2 meses, aqui no Ouro Minas. Não sei se vocês estavam lá, se vocês ouviram. O atual ministro da Educação. Ele repetiu hoje o seguinte, eu sou a favor, eu acredito na autorregulação para a educação superior. Então ele repetiu, hein? Há 2 meses ele falou uma coisa, agora ele está repetindo a mesma coisa. O que é isso? Então eu vou dar exemplo de outro setor. Aviação. Setor elétrico. São setores chamados autorregulados. Você sabe o que é isso? Setor autorregulado é o seguinte, o Estado brasileiro não dá palpite. Não dá palpite. Ele só acompanha de longe, ele só observa. E os próprios competidores, as próprias empresas públicas, privadas, criam as regras para o setor. Essas regras são curadas, né? São criadas e depois custodiadas, impostas, inclusive as penalidades, por agências. E essas agências são formadas por quem? Por representantes dessas próprias empresas. Isso pode acontecer para a educação superior? O ministro diz que sim. Olha aí. Claro que se isso acontecesse, nós precisaríamos mudar no Brasil a Constituição, que diz que é responsabilidade do Estado brasileiro zelar pela qualidade da educação,
Então, a responsabilidade passaria para as próprias instituições, então nós precisamos mudar a Constituição. É impossível mudar a Constituição? Não, não é impossível. A gente pode ou trocar a Constituição inteira, né, fazer a 8ª Constituição do Brasil, ou a gente só mudaria esse pedacinho. Não tem problema, é a PEC, né? Não tem a PEC da Previdência? Está sendo aprovada aí? Muda também aqui, não tem problema. Mas precisa mudar a Constituição, e mudar a Constituição não é tão simples assim, não basta o ministro querer, não basta o presidente querer, tudo bem? Mas vejam, por que eu trouxe essa fala do ministro, embora não seja nada simples? Por que eu trouxe isso? Para vocês pensarem o quanto que se pensa na educação superior nessa autonomia e nessa liberdade para as instituições. Agora, não se esqueçam, uma ANED, né, Agência Nacional da Educação Superior, ANED, né, tem a Anvisa, né, ANAC, ANED, uma ANED que se criasse, uma futura ANED, daqui a 50 anos, que se criasse, ela também vai cuidar da qualidade da educação superior, não vai ser tudo solto. Cada um faz o que quer, terra de ninguém, certo? Ela também vai criar meios para zelar pela qualidade. Tá certo? Muito bem. Vamos voltar para hoje, tá? O instrumento que nós temos hoje. Vamos começar então, vamos lembrar, né? Nós temos o instrumento de avaliação externa, que é credenciamento e recredenciamento, e o instrumento de avaliação de cursos de graduação, que é autorização e reconhecimento ou renovação. Tudo bem? Olha a notícia boa. Eu fiz um recorte do instrumento. O instrumento é enorme, a gente precisaria de fazer uma pós-graduação aqui de 360 horas para tratar de tudo. O que eu fiz? Eu fiz um recorte aqui para a gente tratar exclusivamente dos indicadores de biblioteca. Tá certo? É isso que eu fiz. Só que indicadores de biblioteca não estão só em um instrumento. Não é só avaliação de curso. Ele também está na avaliação institucional. Então, eu trouxe aqui os indicadores de biblioteca dos dois instrumentos, tá certo? Então, vamos começar pelo instrumento de avaliação institucional. Primeiro, uma boa notícia, né? Os indicadores de biblioteca, tanto para credenciamento quanto para recredenciamento, não mudam quase nada, tá certo? Então, a gente pode ficar tranquilo com essa diferença do credenciamento, recredenciamento, porque tá a mesma coisa, tá certo? O que eu queria chamar a atenção de vocês para esse instrumento é o fato de existir um indicador chamado indicador sensível. Não sei se todos vocês sabem, mas acho que é importante aqui a gente reiterar, né? Da mesma forma como no instrumento anterior, nesse instrumento também a instituição, para ser credenciada ou recredenciada, ela precisa obter o conceito final 3. Tudo bem? Ok. Os indicadores de biblioteca, que são dois, indicadores específicos de biblioteca, que são dois, eles estão na parte de infraestrutura da instituição, ok? Um deles é um indicador chamado sensível. Olha só, esse indicador sensível por quê? Porque se a instituição tirar 5 em todos os indicadores do instrumento, mas nesse indicador, só nesse, ela não conseguiu o conceito 3 no mínimo, a instituição não consegue se credenciar ou se recredenciar. Olha a importância da biblioteca. Olha a importância da biblioteca. Tá certo? Então, dos dois indicadores, um deles é sensível, que é o de infraestrutura. Tá certo? Nós vamos ver cada uma das exigências para esse indicador. Tá certo? Então, lembrando, né? Em qualquer indicador eu posso tirar 1, posso tirar 5, desde que no cômputo final, estabelecendo-se os pesos e tudo mais, no final a instituição chegue com o conceito 3. Né? Ela está credenciada ou recredenciada. Porém, se nesse indicador de biblioteca, assim como em outros, né, eu separei esse, a instituição não tiver 3 no mínimo, a instituição não consegue, mesmo que ela tire 5 em tudo. A instituição perfeita, mas na infraestrutura de biblioteca não atendeu, não está credenciada ou não está recredenciada. Ótimo argumento, né? Para falar com os gestores e tudo mais. Infraestrutura de biblioteca. Muito bem. 2 indicadores de biblioteca. Infraestrutura e plano de atualização do acervo. Que, aliás, esse é o pulo do gato desse instrumento, tá bom? Plano de atualização do acervo.
Vamos lá. Indicador 5.9. Infraestrutura. Todo mundo enxerga a letra? Eu tinha essa preocupação. Então tá bom. Eu vou lendo também para vocês, porque são as exigências. Olha só. Quando está lá do lado esquerdo, vocês veem... Eu pulei um, tá? Porque o 1 é o seguinte, não atendido. Quando você não tem nada, se a instituição não tem biblioteca, é 1. Porque não tem 0. Tá certo? Então, o 1 eu pulei. Tá certo? Então, o 2. O conceito 2. Quando que uma instituição... Os avaliadores atribuem, ou devem atribuir, conceito 2 para esse indicador 5.9, que é de infraestrutura institucional. Quando, olha que conceito aberto, a biblioteca atende às necessidades institucionais. Tá certo? Para o conceito 3, olha só o que precisa. Não é pouco, hein? Acessibilidade, estações individuais e coletivas. Ah, pode ser só coletiva? Não. Individuais e coletivas. Pode ser uma só individual e 50 coletivas? Gente, não tem número. Pode ser o que vocês quiserem. Sabe quem tem que definir isso? A comunidade acadêmica. A comunidade acadêmica. Quem vai dar esses números, gente? É o bibliotecário? Claro que não. Quem vai dar esse número? O dono da instituição, a mantenedora? Claro que não. Quem vai dar esse número é a CPA, com a pesquisa de satisfação, ouvindo os professores, ouvindo os funcionários, ouvindo os alunos. O que você precisa da biblioteca? Você precisa de estação individual? Você precisa de estação coletiva? Agora, por favor, se os seus alunos responderem, eu não quero estações coletivas, eu quero tudo individual, vocês têm que ter pelo menos uma coletiva, tá certo? Tudo bem? Porque tá aqui, não tem número, mas tem a exigência. Uma individual, uma coletiva tem que ter. Tudo bem? Possui recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo. Tomem cuidado com isso também, essa questão da consulta. Vejam que o recurso tecnológico é requisito para o 3. Vocês não conseguem tirar 3 sem recurso tecnológico. Tudo bem? E quando a gente fala o recurso tecnológico, não é simplesmente a existência do recurso tecnológico. É o recurso tecnológico sendo usado. Ele tem que ser usado na gestão da biblioteca. O recurso tecnológico, ele existe para quê? Para dar elementos para a gestão. A tecnologia vem o quê? Para nos ajudar, né? Não para substituir. Conversei já com alguns bibliotecários. Eu tenho preocupação com essa história de acervo virtual, eu tenho essa preocupação com essa história de tecnologia, daqui a pouco não precisa mais de bibliotecário. Se for pensar assim, também daqui a pouco não precisa mais de advogado, né? Não precisa de mais de quase nada. Não mais de professor. Então, tecnologia, gente, não substitui nada. Ela ajuda você. Então, o recurso tecnológico serve para ajudar. A cabeça é sua. Use os números que o sistema te dá para dar informações para a sua instituição. Vou falar mais disso, tá? Porque isso é muito importante para a gente definir números depois de livros. Consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo. Ok. Nota 4. Fornece condições para atendimento educacional especializado. Ótimo. O que é isso? A infraestrutura da biblioteca fornece condições para atendimento educacional especializado. Nós temos, hoje, algum atendimento na biblioteca diferente de aonde está o livro, está aqui o seu livro, recolhe seu livro? Para o professor, qual atendimento que a biblioteca faz? Essas são as perguntas, tá? O que tem acontecido muito hoje, e a tecnologia, a internet tem ajudado, é que os alunos não leem mais. Vou corrigir o que eu falei agora. Eles até leem, mas eles leem qualquer coisa. Na internet, está solto. Tem um tal de passeio direto, né? Tem um tal de Google, que você acha qualquer notícia, qualquer coisa, está tudo lá. Se aquilo é real, se aquilo é qualificado, se aquilo é adequado, se aquilo está no momento que o aluno deveria ler, né? Porque o aluno de primeiro período, né? Ele tem
ele tem que estudar até um certo ponto, ele tem que estudar um nível de coisas, né? Para ir para o segundo período, ele vai um degrau além. Por que os professores se reúnem para discutir a matriz do curso? Por que se decide colocar uma disciplina antes da outra? Porque a gente tem essa preocupação, não é? Que o aluno tenha primeiro acesso a uma parte e depois a outra da disciplina. Por que algumas instituições, e algumas ainda fazem questão disso, colocam disciplinas que são pré-requisitos? Porque é a instituição e são os professores fazendo a curadoria do aluno. Só que hoje, com a internet, isso é praticamente impossível. Porque o aluno ele tem acesso a qualquer coisa e ele estuda qualquer coisa. Então, o papel da instituição, cada vez mais, dentro da sua autonomia, dentro da sua liberdade, é esse. Ajudar o aluno até a pesquisar. Quando o aluno se vê diante de uma biblioteca virtual, por exemplo, porque quando ele tem só acervo impresso, quando ele tinha só acervo impresso, era mais fácil, né? Ele ia até a biblioteca, ele pedia ajuda, se pedia, e vocês ajudavam, certo? Algumas mais, outros menos, conforme o tempo, né? Conforme a fila, mas enfim. Agora, o acervo virtual, o aluno está sozinho, ele não tem quem socorrer. E se ele escrever, vou dar um exemplo do direito que é mais minha área, tá certo? Se ele escrever lá direito processual, ele vai achar tudo que tem direito processual para ele ler? Não. Porque tem livro que não chama direito processual, chama processo. Já complicou, tá certo? Outra coisa, vamos supor que ele pesquise os dois, é um aluno que conhece muito de pesquisa acadêmica e jurídica, né? No primeiro ano de direito. Ele pesquisou os dois, aí ele achou, aí ele gostou da capa do primeiro, ele clicou lá no livro. O livro é de 2000, livro digital, e tem, nos acervos virtuais tem. O livro é de 2014. O aluno pega e começa a estudar aquilo. Olha que bom, olha, é a nossa alegria. Eu fico feliz como professor e eu tenho certeza que qualquer um aqui que gosta de livro, que gosta de conteúdo de qualidade, quer que o aluno leia. Não é isso? O aluno leu. Estamos felizes. Sabe o que ele leu? Uma coisa desatualizada, que não serve para nada. Não serve para nada. Porque o Código de Processo Civil mudou. É tão difícil fazer o aluno ler, na hora que ele lê, ele leu desatualizado. Então, esse tipo de atendimento é fundamental. Explicar para o aluno, claro, isso não é só na biblioteca, não é? Mas isso tem que estar integrado com os professores em sala de aula, chamar os professores e fazer um trabalho integrado. Aquele plano de ensino, que só se coloca lá o nome do autor, o título da obra, muitas vezes mal feito, erra o volume, né? Tudo mal feito. Erra o volume, erra o ano, erra tudo. Aquilo lá o aluno tem que saber meio de cabeça, gente. Aquilo lá é a essência do trabalho dele. E por isso que quando acabar aquela coisa burocrática de 3 e 5, 3 básicas, 5, quando a gente começar a trabalhar de fato as obras que vão ser estudadas, porque tem que ser estudado. Gente, alguém discorda que entrando na graduação, precisa estudar? Se ninguém discorda, então, ótimo. Vamos estudar. O quê? O que nós vamos estudar? As grandes pessoas que estudaram antes, né? Que tiveram experiências antes. Estão nos livros, principalmente. Os professores também ajudam. Então, o que nós temos que fazer? Oferecer esses conteúdos e ensinar os alunos a pesquisarem. Ok? Isso integrado, regulamentado, estou dando ideia só, tá? Depois eu vou dar mais ideias. Regulamentados, isso tudo o MEC acha lindo, ok? E recursos comprovadamente inovadores. Inovação é só tecnologia? Ah, que bom, porque aqui já está falando tecnológico, né? Porque se inovação é tecnologia, ele repetiu. Inovador é tudo o que é incomum, tudo que é novo. Tudo que a sua instituição cria de novo. E as instituições de educação superior são os lugares maravilhosos para ter coisa nova, para ter inovação. Porque lá tem aluno, gente chegando com ideias novas, com ideias que vêm de lugares diferentes. Tem professores que aprofundaram seus estudos, inclusive no exterior, em outras cidades, em outros estados.
Tem pessoas com experiência naquela instituição, com vivência naquela instituição. Ali é o melhor lugar para inovação. Então, tudo que vocês puderem criar coletivamente pode fazer parte disso. Tá certo? Inclusive, os recursos comprovadamente inovadores podem ser recursos de atendimento educacional especializado. Tudo bem? O que vocês precisam nesse indicador? Pelo menos atender 4 exigências. 1, 2, 3 e 4. Ok? Uma dica, acho que vocês já sabem disso, mas vale reforçar. Adianta eu atender a exigência 3, 4, 5, 6 e não atender a 2? Não adianta. Cuidado com isso, tá? O critério aqui nesse instrumento é o critério chamado aditivo. Eu sempre tenho que atender a exigência anterior para atender a próxima. Então não adianta eu atender todas exceto uma. Então muita atenção, da 4 para trás. Tudo bem, a 1, gente. Claro que se você tem da 2 a 6 atendida, a 1 está atendida também, você só tem que tomar cuidado com o quê? Com a justificativa que vocês têm na instituição de vocês para a quantidade de exemplares ou para escolha de não ter exemplares físicos. Tomem esse cuidado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo passo, tá bom? Vocês têm que ter uma justificativa muito segura para falar sobre isso, tá certo? Para saber se atende ou não. O tamanho da biblioteca. Quantos alunos tem a sua instituição? Aquela biblioteca atende quantos cursos? Quantos alunos? É isso que é atender. Tudo bem? Próximo indicador. Plano de atualização do acervo. Nota 2. Só precisa existir o plano. Se ele é mal feito, se ele é bem feito, tanto faz, né? É a existência. Há um plano de atualização descrito? Ele só precisa existir. Esse plano tem que ter lá no PDI, né, da sua instituição. Por favor, tomem cuidado com isso. O PDI sempre é quinquenal. Ele vale por 5 anos. Verifiquem, por favor, se existe isso mesmo. Precisa ter. Tá certo? Esse indicador não é sensível, mas nesse caso, se você não atende, se você não tem o 1, você não atendeu. Você tirou 1. Se não atender a primeira exigência, você tirou 1. Ok? 2. A viabilidade para a execução do plano de atualização, considerando a alocação de recursos. Sabe o que essas duas exigências querem dizer? De uma forma muito simples. Querem dizer o seguinte: o acervo precisa ser constantemente atualizado. Primeira informação. Informação 2. A instituição precisa dedicar recursos, alocar recursos para esse acervo ser constantemente atualizado. Acabou. Qual o tamanho desse recurso? Não tem mais, gente. Não tem mais isso. Não tem mais isso. O tamanho desse recurso vai depender do quê? Daquilo que a sua comunidade acadêmica precisa. O que a sua comunidade acadêmica precisa? Que cursos você tem na sua instituição? Um acervo exclusivamente virtual atende o seu aluno de arquitetura? De direito? Atende ou não? É isso. A sua instituição tem que saber. Ah, mas eu preciso de muitos acervos virtuais. Legal. Legal. Eu preciso de acervo virtual mais impresso. Legal. Quanto mais investimento, mais recurso. Então eu preciso ter atualização e alocação de recursos. Ok? É isso que tem que fazer. Essas duas coisas precisam existir. Muito ou pouco não se falou. Tá certo? 3. Voltamos à questão do gerenciamento. Há ações corretivas associadas ao acompanhamento e à avaliação do acervo pela comunidade acadêmica. A avaliação do acervo pela comunidade acadêmica. Alguém fazia isso antes desse instrumento? Alguém perguntava para o aluno, aluno, o que você acha do acervo? A CPA é a comissão própria de avaliação, certo? Toda instituição tem que ter uma CPA. Ela tem que colocar essa pergunta. Essa pergunta tem que ser feita. E quando fala para
comunidade acadêmica, essa pergunta é feita para estudantes e professores. Não é estudante só. Estudante e professor. Eles têm que dizer o que ele acha, o acervo me atende. Vocês têm que tomar um cuidado também para isso. A CPA tem que tomar cuidado, sabe por quê? Tem cursos com pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas estão acostumadas com acervo virtual? Não sei, pode ser que na sua instituição tenha. Nada é regra, gente. Nada é regra. Tudo é perguntado. Tudo são dados. 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 Você pode ter um curso com uma faixa etária super baixa, mas é um curso de X. Disciplina X. Direito, por exemplo. Os alunos gostam mais de impresso. Ah, mas é jovem. Jovem tem que gostar de virtual obrigatoriamente. Pergunte antes. A CPA tem que perguntar. O que você precisa, aluno? Tá certo? O que você precisa, professor? E lembrem-se, NDE envolvido. Ok? Agora, a diferença aqui, só nesse indicador. Lembrem-se que no indicador anterior eu não fiz diferenciação, tá certo? Agora tem. No caso de credenciamento, o que se pergunta, tem previsão de dispositivos inovadores? E no caso de recredenciamento, se pergunta, existem dispositivos inovadores? E agora, lembrem-se, quando a gente fala de dispositivos inovadores aqui, o INEP está perguntando dispositivos inovadores atrelados à atualização do acervo. Tá certo? Lá atrás, no outro indicador, está perguntando atrelado a quê? A infraestrutura. Agora, a atualização. O que eu trago de inovador do ponto de vista da atualização do meu acervo? Acabei de dar um exemplo aqui do aluno que leu, mas leu errado. Leu coisa velha, leu coisa antiga, leu coisa desatualizada. Leu coisa que ele não poderia ter mais lido. O que a sua biblioteca faz para que isso não aconteça mais? Exemplo, nós mandamos livros para aparas e transformamos isso em material reciclado. Tudo isso, essas regras, essas ações que você faz, todas essas ações que você faz, crie regras, fotografe, documente. Essas são informações para documentar para o MEC, ok? Com base em que você faz isso? Com base na gestão de acervo. Vamos resumir tudo. De todas essas exigências que nós vimos, desses indicadores do instrumento de avaliação institucional, o que a gente pode destacar? O que apareceu nos dois indicadores? Gestão e inovação. Gestão e inovação. Em resumo, o que nós temos? Eu preciso, o que o MEC está nos pedindo? De forma bem aberta. Gerenciamento inovador por meio de recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização, para ações corretivas, para acompanhamento e para avaliação do meu acervo. É isso. É isso. Eu tenho que entregar o que a comunidade acadêmica precisa que eu entregue na biblioteca. A biblioteca é para isso que ela serve. Bom, modo geral, estamos falando institucionalmente. Agora vamos entrar no curso. E lembrem-se, as regras que nós vamos tratar aqui é de todo e qualquer curso, ok? Não tem uma separação entre eles. A separação entre os cursos está na sua instituição. Dois indicadores que são diretamente relacionados à biblioteca. Os itens 3.6 e 3.7. Um diz respeito à bibliografia básica, o outro diz respeito à bibliografia complementar. Diferentemente do instrumento de avaliação institucional, que é para credenciamento e recredenciamento, esses instrumentos para autorização e reconhecimento, os dois indicadores não são sensíveis. O que isso significa? Eu posso tirar um. Tá certo? Desde que esse um
seja compensado por notas altas em outros indicadores, para que no final o meu curso tenha nota 3 e seja autorizado, ou seja reconhecido, ou tenha o reconhecimento renovado. Está claro isso para todos? Alguma dúvida nesse ponto? Ok. Cuidado com a pegadinha. Tem 2 cursos que não são autorizados nem reconhecidos com nota 3. Direito e medicina. Logo, apesar desses 2 indicadores não serem sensíveis nem para direito e medicina, se você tirar um no indicador desse, como é que você faz para recuperar, para no final você conseguir 4? Não é? Então, uma nota final 4, um conceito final 4 para direito e medicina, você tem que ir bem nos indicadores, porque 1, 2, para recuperar, você tem que ter muito 5 para recuperar para ter o final 4, tá certo? Mas, vamos lá. Olhar os 2 indicadores. Notícia boa. Os 2 indicadores têm exatamente as mesmas exigências. As mesmas. Não muda nada. Não muda nada. Muda algumas palavrinhas, mas que na prática é tudo a mesma coisa, tá certo? E vejam mais uma notícia boa. Nós não temos mais os números. Tudo ficou mais barato, gente. Tudo ficou mais barato. Antes nós tínhamos um absurdo de comprar um monte de livro, mas um monte de livro, a gente sabia que não ia ser lido. Disciplina optativa, que o aluno não ia optar. Não ia optar. 3 para bibliografia básica, uma montanha de livros, 3 obras de disciplina que sequer eram optadas. Então, era um absurdo mesmo. Agora acabou isso, gente. Acabou isso. Olha como sobrou dinheiro para nós atualizarmos o acervo. É isso. Mudou. A lógica mudou. Se antes as compras eram nas vésperas da visita, porque a compra era muito cara, então a instituição tinha que suar sangue, né? Todo mundo tinha que suar sangue para juntar dinheiro, para quando viesse o MEC comprar aquele caminhão de livro, né? Agora mudou. Agora não precisa mais do caminhão de livro, agora é devagar e sempre. Eu posso trazer sempre o porta-mala de livro, a caminhonete de livro, é sempre, é constância. Agora é acervo constantemente atualizado. A regra agora é atualização, não é mais quantidade. E o que eu preciso atualizar? Vamos lembrar do gerenciamento? O que eu preciso atualizar? Tem curso que precisa de mais atualização do que outro? Claro. Curso de filosofia. Ótimo, eu comprei um bom acervo. Estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilíssimo. Tá certo? E de direito? É anual a atualização. Agora, o que eu faço? Eu preciso ter aquele caminhão de livros. Gente, agora entra a inteligência da gestão do acervo. Entra a inteligência da gestão do acervo. Como é que eu faço isso? Quais são as obras efetivamente consultadas e estudadas pelos meus estudantes? Quais são? Cadê os números? Cadê o recurso tecnológico de consulta? Ele te dá esses números. E veja, não só no impresso, certo? No virtual também. Quais são os livros mais consultados pelo virtual? Se der qualquer problema no virtual, não é bom ter esse, pelo menos? Ou aqueles mais consultados aqui? A contingência, já falo mais daqui a pouco. E adianta comprar uma vez o caminhão? Não. É sempre, pouquinho. Tenha sempre. Sempre atualizado. Sempre atualizado. Mudou. A lógica do instrumento mudou. Vamos lá. E veja que aqui eu peguei exatamente as palavras que estão no instrumento, tá, gente? Eu não mudei nada, não adaptei, não fiz nada. Olha lá. O acervo físico está tombado e informatizado. Isso o MEC chega e vê. Vocês já devem ter tido visitas, né? Ele vê se está tombado. O que é o tombamento? É o carimbo, é o número do livro. Bom, você sabe muito mais disso do que eu. Não vou falar aqui sobre isso, tá certo? E informatizado. Ele precisa estar num sistema. Ok? O virtual possui contrato que garante acesso ininterrupto aos usuários. E ambos estão registrados em nome da instituição. Contrato do virtual em nome da instituição.
Não adianta o aluno individualmente, eu tenho minha biblioteca. Que bom, mas o contrato tem que ter o nome da instituição, ok? Acervo da bibliografia básica. Ele é adequado em relação às disciplinas e unidades curriculares. Disciplina e unidade curricular é a mesma coisa, certo? Mesma coisa. Ele é adequado e aos conteúdos descritos no PPC, o Projeto Pedagógico do Curso. Além disso, ele é atualizado considerando a natureza das disciplinas e unidades curriculares. Então, vamos lá. Administração. Eu preciso atualizar todo ano? Não precisa ter esse desespero para atualizar um curso de administração. Mas toda disciplina de administração é igual? Marketing. O marketing muda muito ou não? Um livro de marketing de 2 anos atrás, a mesma coisa. Dando só um exemplo. O de direito, que eu saiba, administração, não dá para formar um administrador sem uma disciplina de direito do trabalho, por exemplo, direito empresarial. Muda quase todo ano, tá certo? Então, vejam, não dá para a gente generalizar por curso. Por isso que o MEC pega e fala o quê? NDE que define. A regra não vem de cima. A regra vem do NDE. São os professores do curso que sabem essas características. São esses professores que vão se responsabilizar dizendo assim, olha, o meu curso tem essa disciplina aqui, basta uma na básica dela. Essa daqui pode ser tudo virtual. Essa daqui tem autores. Tem autores que não autorizam, você sabe, né, disso. Não autorizam obras em bibliografia virtual. Eu preciso desse autor, esse autor é essencial. Quem vai dizer isso é o NDE. Tá certo? E aí, esses professores vão dizer, olha, gente, aqui eu estou tranquilo. Vamos pegar o exemplo de administração, já que eu trouxe, né? Teoria Geral de Administração. Não tem problema, eu estou com um livro de 2015. Tá, beleza. A responsabilidade é deles, tá? Não sou eu que estou dizendo. Eles estão dizendo. 2015 está ótimo, 4 anos atrás, está ótimo. Mas cuidado com o marketing. Cuidado com o marketing. Ok? Seguindo. Olha o pulo do gato e olha a novidade do instrumento. A bibliografia básica está referendada por relatório de adequação. É um documento, não existia antes. É absolutamente novo. Relatório de adequação, assinado pelo NDE. Biblioteca quer fazer? Pode fazer. O NDE tem que assinar, porque a responsabilidade é deles. Eu não assino uma coisa que eu não fiz. Ou que pelo menos eu não li detalhadamente e não concordo. Tá certo? O NDE tem que fazer o relatório. O NDE tem que analisar cada disciplina e ele tem que dizer para a biblioteca se aquela disciplina pode ser atendida por livro virtual ou não. É o NDE quem diz isso. É o NDE que vai dizer qual a quantidade de livros impressos que eu preciso para aquela disciplina, se é que eu preciso de livros impressos. É o NDE. Eu tenho uma regra única para o curso como um todo? Não, porque eu tenho naturezas diferentes para cada disciplina. Eu tenho uma regra única para a instituição como um todo? Não, porque eu tenho cursos diferentes na minha instituição, alunos diferentes na minha instituição. Essa regra que eu defini para um curso X no ano de 2019, ela vai ser a mesma para 2020? Talvez não. Não entram novos alunos em 2020 e não saem outros? Será que a minha média de idade é a mesma? Será que os meus professores são os mesmos? Mudou os professores? Aquele professor que fala, gente, eu me baseio nesse livro aqui. Vocês concordam que o aluno vai procurar mais esse livro na biblioteca do que outro? Só que no ano seguinte, no semestre seguinte, esse professor saiu, ou pegou outra disciplina, e foi o outro professor. E a biblioteca está toda preparada com o livro do professor do semestre anterior. Certo? Não é assim que acontece? Aí mudou o professor e o outro professor não quer mais esse, ele quer esse. Agora é esse livro. Aí vai à biblioteca, não tem. Então, esse é o cuidado. Então não é uma coisa unificada. Então, primeiro, a sinergia entre NDE e bibliotecas tem que ser constante. Quem vai dizer para a biblioteca é o NDE. Biblioteca, mudou. O professor vai falar muito desse. Tá certo? É esse daqui. Toma esse daqui.
Se vai ter 10 na bibliografia básica ou não, tanto faz, mas qual que o professor indica? Já pensaram em ter esse daqui, mais atualizado, por exemplo, os outros um pouco menos? Tá certo? Seguindo, no caso dos títulos virtuais da bibliografia básica, há garantia de acesso físico na instituição? O que é acesso físico da bibliografia básica? Acesso físico da bibliografia básica dos títulos virtuais. O que é isso? Tablet na instituição para o aluno, notebook, computador. É isso. Tem lugar lá para o cara consultar? Então, ter o acervo virtual não significa ser uma biblioteca inexistente, né? Uma biblioteca, até porque a infraestrutura de biblioteca é indicador sensível. A biblioteca tem que existir. É uma biblioteca tecnológica? Que bom. A biblioteca tecnológica, o aluno tem que entrar nessa biblioteca tecnológica e poder acessar o acervo virtual dessa biblioteca. Ok? O acesso do aluno é físico, na instituição. Com instalações, recursos tecnológicos que atendem a demanda e oferta via internet. Há ferramentas de acessibilidade? Isso é meio fácil, né, gente? Isso é meio fácil. Tem aquele Velox lá. Isso é fácil, ler qualquer coisa na internet. Então, hoje em dia é muito fácil. Basta ter instalados nos computadores da biblioteca. Isso é moleza, de graça. Tá certo? Olha esse ponto aí. Soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. Quem tem isso? Quem tem isso? Alguém tem isso na sua instituição? Não? Você tem? Você tem? Ótimo. Mais alguém? Olha a nota. É 3, hein? É uma exigência para o conceito 3. Sabe o que o MEC está querendo dizer com isso? Não só o MEC, lembram que as instituições participaram, certo? As instituições participaram disso. Sabe o que eles estão querendo dizer? Que os livros não existem só para enfeitar. Eles têm que ser lidos, eles têm que ser estudados. E que a instituição é responsável por criar uma ou mais soluções para apoiar os estudantes na leitura, no estudo e na aprendizagem. A responsabilidade da instituição não é mais a situação do professor falando e do aluno ouvindo. Eu preciso ajudar o aluno na leitura, do que ele vai ler, como ele vai ler, do porquê ele vai ler, qual o objetivo que ele vai cumprir com aquela leitura. Requisito para nota 3. 3. Próximo. O acervo possui exemplares, assinatura de acesso virtual de periódicos especializados que suplementam o conteúdo administrado nas disciplinas. Questão de periódicos, sempre a questão é, assinatura, eu preciso pagar por uma assinatura? Não. Eu não preciso pagar por assinatura. Não preciso pagar. Ah, mas o meu NDE recomenda um periódico que é pago. Ótimo, então você precisa pagar na sua instituição. Na sua instituição precisa. Você tem recurso alocado para isso? Se você não tem recurso alocado para isso, você tem que devolver para o NDE o seguinte, NDE, a instituição, para esse ano, não tem previsão orçamentária. Gente, não é o MEC, o problema não é do MEC. Tá certo? Não se preocupe com o MEC em relação a isso. Agora, se preocupem com a qualidade da educação, com a qualidade do que o seu estudante vai aprender. Isso é importante, NDE. É importante. Não tem outra opção, não temos outra saída em relação a isso. Eu posso, de repente, não atualizar tanto o acervo do seu curso, que parte das suas disciplinas eu posso deixar de atualizar para poder bancar esse periódico tão importante que eu preciso assinar. Ok? É isso que tem que ser conversado. A regra de assinatura não é uma coisa paga, ok? O MEC não exige isso, esse pagamento. Tudo bem? Agora, o que o MEC exige? Que isso faça parte da leitura dos alunos. Que os periódicos, que a pesquisa que se faz, né, na academia, que faça parte dos conteúdos ministrados em sala de aula, que os alunos tenham acesso a isso. É isso que é o objetivo, ok? Olha, de novo, gerenciamento. O acervo é gerenciado
de modo a atualizar a quantidade de exemplares e ou assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado um plano de contingência para a garantia do acesso do serviço? Caiu a internet, ficamos sem internet, acontece? Dia de chuva, por exemplo. Caiu a energia. Qual é o que você tem? Qual o plano seu de contingência? Veja que isso é da biblioteca, tá? Não era o departamento de TI, não. Porque normalmente contingência sempre foi uma coisa de TI, né? Sempre foi TI. Eu lembro dessa palavra sempre vinculada à TI. Agora o MEC trouxe para a biblioteca. A contingência é o seguinte, deu errado. Qual que é o meu plano B? Agora eu tenho que colocar um outro plano em ação. Gestão pura. Gestão pura. Qual que é o meu plano B? Deu errado aqui, eu tenho um curso, biblioteca virtual, por exemplo, está tudo certinho. Deu um problema. Vésperas de provas, vésperas de semana de prova, cada instituição tem um jeito de fazer, tá certo? Eu não tenho acesso. Deu problema. O contrato com acervo virtual, sei lá, qualquer problema. O que a biblioteca tem de opção para isso? Então esse plano de contingência precisa existir, tá certo? Se ele é eficaz ou não, ainda é algo que vai ser avaliado, tá certo? O que o MEC pede aqui é que ele exista, tá certo? E que ele seja baseado em instrumentos de gestão. Ele precisa ser justificado. Ok, você tem um plano de contingência, mas por quê? Vamos supor que o seu plano de contingência seja o seguinte, olha, para os livros que são mais consultados do curso, dos meus cursos, eu tenho sempre X exemplares impressos. Vamos supor que esse seja um plano de contingência. Ok. O que o MEC quer saber? Isso é um plano de contingência? É um plano de contingência. Mas o que o MEC quer saber? Por que X e não Y? Por que você está falando que tem 10 exemplares? E por que não são 9? E por que não são 20? E aí você tem que responder com base em quê? Com base nos seus recursos tecnológicos. Uma sugestão de gestão, tá? Uma curva, esse barulhinho. Uma curva ABC. Aprendi isso com uma contadora, a professora Luciana da FIPECAF, tá certo? Curva ABC. O que é curva ABC? A, os mais acessados. B, segundo lugar de acessados. C, os menos acessados. O A, eu tenho um cuidado com eles, que a minha contingência atende assim, impecavelmente. O B eu tenho cuidado. E o C, não. Se der problema na biblioteca, não tem o C. Paciência. É que a minha biblioteca não dá problema, porque o contrato me garante, por causa disso, de gestão, gente. E a gestão acontece isso. Você tem que contar com o improvável. Acontece, tudo bem. Tá certo? Então, é uma sugestão dela, estou trazendo, dando nome, inclusive, para a pessoa que deu a sugestão, eu acho ótimo. Agora, veja que isso, qual que é o tamanho da curva? Quando que vocês vão dizer que aqui acabou o A e começou o B? Vocês que vão dizer. É de vocês. O MEC não tem isso. Ele não quer isso. Ok? Fiquem à vontade. Se um curso precisa mais disso, outro menos. Se um curso precisa para o A e para o B. Se um curso não precisa, aí é com vocês. Tem curso com pouquinho aluno, né? De repente você não precisa se preocupar tanto. Mas olha, algum plano você tem que ter. Mesmo para esse curso pequenininho. Se a instituição quer manter esse curso, ele precisa ter esse cuidado. Bom, vocês vão ver que... Opa, volta. Para a bibliografia complementar é a mesma coisa, olha lá. Inclusive os pontos-chave que eu falei para vocês, olha. O gerenciamento, a atualização, garantia do acesso, solução de apoio à leitura, estudo e aprendizagem, mesma coisa, tá certo? Mesma coisa, não muda nada. Só lá em cima que mudou, em vez de básica, mudou para complementar. Eu preciso de 5 na complementar? Onde vocês estão vendo isso? Não preciso de 5. Pode ser 50? Pode. Pode ser uma? Pode. Gerenciamento do acervo diante das atuais exigências. Para que a biblioteca serve e para que o instrumento trouxe de novidade? Eu preciso garantir à minha comunidade amplo acesso à biblioteca.
Quando eu falo de trazer o aluno, apoiar o aluno para a leitura, ao estudo, eu estou dizendo, eu preciso fazer esse aluno ler. Eu preciso fazer esse livro que está ali enfeitando no plano de ensino, eu preciso fazer com que esse livro entre de fato, que ele seja de fato o referencial que ele deve ser na formação desse estudante. É isso. Com o acervo virtual, pode acontecer isso? Claro que sim. Ok? Tomem cuidado para serviços de internet sem banda larga, regiões pobres, estudantes sem dispositivos apropriados, disciplinas com referencial bibliográfico sem obras virtuais disponíveis, autores clássicos, por exemplo, editoras que não têm autores, ou a editora não tem o acervo virtual, ou porque o seu curso, bom, todo curso vai ter uma variedade de editoras, né? Você compra o acervo, você vai ter um acervo, será que 100% está ali? Não adianta você ter um acervo para enfeitar. O seu acervo não é para enfeitar, o seu acervo virtual, ele só existe na sua biblioteca, ele só é oferecido para o seu estudante, porque as obras que estão nesse acervo, elas são adotadas, elas estão nos PPCs dos seus cursos, ou do seu ou dos seus. Certo? Senão você não contrata, rescinde o contrato e economiza o dinheiro. Perfeito? E agora eu vou fazer uma proposição para vocês. Acho que a gente pode parar um pouquinho, fazer um intervalo, mas eu vou fazer só as perguntas, mas depois a gente faz um intervalinho, o Leonardo conversa um pouquinho com vocês, mas eu vou fazer depois uma proposição para vocês, alguns passos para vocês fazerem essa gestão. É só opinião, é só sugestão, mas antes as perguntas que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Quais as necessidades da comunidade acadêmica? Quais? O que os meus estudantes, os meus professores, os funcionários da instituição precisam? Quais os títulos mais demandados? O que de fato os meus estudantes procuram, os meus professores procuram, os meus pesquisadores procuram? Há planejamento para atualização constante? Esse planejamento não é único. Não adianta eu ter um planejamento e nunca mais mudar. O planejamento sempre precisa ser atualizado. O planejamento precisa ser atualizado e a atualização precisa acontecer. Há pleno acesso à bibliografia de cada disciplina? Defina a bibliografia e o aluno tem que ter acesso, alunos e professores. Essas são as perguntas-chave e essas perguntas fazem vocês atenderem às exigências. Ok? Espero que tenham gostado da palestra e, caso tenham dúvidas, procurem os profissionais dessas duas empresas e a mim. Meu nome é Murilo, Saraiva Educação e Distribuidora Clássica. Contem com a gente.